E aí agora comenta pra mim um caso que em particular você ficou muito feliz, muito realizada, principalmente também por ter que lidar com ele e ao mesmo tempo também foi uma grande conquista, te marcou de uma forma positiva. A gente lidou por um lado mais negativo, mas existe algum tipo de caso que você fica muito orgulhosa de comentar aqui com a gente? É, não sei dizer se orgulhosa, mas foi uma situação que pra mim foi muito importante. Uhum, E isso foi logo no início, foi um dos meus primeiros clientes. uhum, É, foi uma situação de, até então, uma suposta pedofilia. Que foi uma situação que foi até na Justiça Federal. uhum, E uma investigação de pedofilia, de abuso de menor, é, propagação de conteúdo indevido. Então, é, quando eu me deparei com essa situação, eu falei assim, nossa, é, será que eu vou assumir isso? Né? Porque, querendo ou não, é, vai aí dos princípios, né, de cada um e uhum, da onde você vai pisar. uhum. Peraí, eu vou defender uma pessoa que tem ali conteúdo pornográfico, tem conteúdo de menor, é, e eu falei, não, eu quero saber o que tá acontecendo. E aí eu fui, peguei o inquérito, estudei o inquérito, conversei com o meu cliente e o que aconteceu? É, eram grupos no WhatsApp, Uhum, que eles divulgavam esses conteúdos. certo. Então, o que que eles faziam? Isso no Brasil todo. Eles pegavam as pessoas aleatórias, os números aleatórios, e jogavam nesse grupo. Então, se você, como pessoa, eles te colocam num grupo desse e você não sai, mesmo que você não interaja, mesmo que você não faça o download, mas o fato de você não sair já é um crime, porque você tá ali compactuando com aquilo que tá acontecendo. E eu tive uma conversa bem franca com o meu cliente, já tinha visto, já tinha analisado o processo dele, o que estava acontecendo, e eu falei pra ele: olha, eu preciso que você me fale a verdade. Se você não me falar a verdade, eu não vou poder te defender. Como, Uhum, como que eu vou poder te ajudar? E ele falou pra mim, ele falou assim, eu não entrei nesse grupo. Eu não tenho esse número desse celular que eles estão me acusando de ter. E eu lembro desse grupo, mas eu não participei dele. Quando me colocaram, eu saí. uhum, E aí, o que foi me passado? É, meu cliente tinha esquizofrenia. Ele é diagnosticado com esquizofrenia uhum, grave, né, num nível alto. E a mãe dele me passou essa informação, a irmã me passou a informação. Peguei os laudos do psicólogo, dos acompanhamentos, de tudo que era possível. Descobri que o número do telefone era registrado em outro lugar que não tinha nada a ver com ele. Simplesmente pegaram um CPF e cadastraram. E eu falei, não, peraí, alguma coisa, né? Tem que dar certo. Acompanhei ele num depoimento e ele falou, ele foi acompanhado pela mãe, porque por questão de ela que tem a curatela dele, porque até então ele é considerado é, incapaz para alguns atos, né? Alguns uhum. atos civis. E quando uma pessoa ela sofre desse tipo de problema de esquizofrenia, ela precisa ter sempre uma tutela. Sim, precisa, E, precisa. e é familiar, ou geralmente também pode ser médica, como que funciona? Depende. Normalmente a tutela é para um conhecido, né? Seja mãe, ou pai, ou irmão, talvez o parente mais próximo ali. Se não Uhum, tiver um parente próximo, alguém que seja de confiança, né? Para poder administrar, acompanhar e administrar a vida dessa pessoa, né? Ela não pode fazer tudo sozinha. certo. É, mas eu acompanhei no depoimento, orientei ele, disse, olha, você precisa falar a verdade. Expliquei para ele o conteúdo que estava no processo, o que tinha acontecido Uhum, e graças a Deus o processo foi arquivado.
da parte dele, né? Uhum, E ele não foi condenado porque não conseguiram provar e não tinham provas do envolvimento dele nesse esquema, né? uhum, E eu fiquei muito feliz porque a partir do momento que eu vi aquilo, é óbvio que é algo que não depende de mim. uhum, É, mas eu acreditei, né, nele. E não que é, eu ia descredibilizar o meu cliente. ou Diz que descriminalizar de primeiro exatamente momento só por ver o caso, isso, né? exatamente. Fala assim, não, peraí. Envolve pedofilia, não quero saber o conteúdo, não vou ver, Uhum, não vou lidar com isso. Não, pelo contrário. Falei, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo. Não posso julgar o livro pela capa, né? uhum, Então, para mim foi muito importante isso, porque é, me, f- te faz parar para pensar e analisar sobre tudo no aspecto geral. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas não é outra, né? Assim como pode não aconteceu comigo, mas pode acontecer de você ir lá defender um cliente acreditando na inocência dele e ele não ser inocente, né? uhum, Então a gente tem que estar preparado para tudo. Sim, e é isso. Esse caso é, foi muito bom, assim, no sentido dessa percepção, né? Da gente ampliar os nossos horizontes para o conhecimento. uhum. Perfeito, maravilha. E agora abordando sobre um assunto que eu acho muito importante, o que que você pensa a respeito, principalmente, da questão do cancelamento online? Ou de várias acusações que a gente tem na internet. Porque a gente sabe que desde a pandemia, muita coisa da internet, né, do digital, a cultura do cancelamento, ela se propagou muito, né? A gente vê inúmeros e inúmeros casos acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho muito incisiva essa questão, principalmente porque a gente tem uma postura de tomar uma conversa, uma história como verdade de primeiro momento, mas aí acaba que a internet propaga isso de uma forma muito grande, né? E muito massificada também. Como que você vê, principalmente numa visão de direito sobre essa questão? A questão da internet, dos casos, de tudo que acaba acontecendo e chegando de forma online também. Eu acredito que a cultura do cancelamento, ela precisa ser muito bem investigada, Uhum, ao invés de só ser propagada ali de, de maneira massificada. É, os julgadores da internet estão aí, né? uhum, Tem quem defenda, tem quem julgue, tem quem as pessoas vão lá e simplesmente dão a sua opinião, como se a sua opinião fosse a verdade. É, e isso pode ser muito prejudicial. uhum, Mas eu falo no ponto de é, talvez a pessoa nem é aquela verdade, uhum, né? A gente nem sabe o que aconteceu. E situações de repercussão geral que gera esse cancelamento e às vezes leva até a pessoa cancelada ali, suicídio, a entrar numa depressão, passar por problemas psicológicos, por traumas, por algo que não era verídico, uhum, né? Então, da, essa questão das redes sociais, nesse aspecto, é algo que exige muita cautela uhum. e algo que não acontece. Você acha que muitas das vezes as pessoas tomam como verdade a primeira história que vê na frente Com e não certeza, correm atrás de investigar ou pesquisar sobre? com certeza, com certeza. As pessoas julgam pelo título, né? Uhum, Elas não leem a matéria. sim. Vê o título e basta ele estar distorcido, Uhum, ou às vezes, às vezes o título nem tem nem tem muita conexão com o próprio conteúdo, uhum, mas as pessoas já têm aquilo como verdade, né? As eleições estavam aí para isso, né? uhum, Pro tanto de fake news que rodou, que aconteceu, é, mostrando pra gente que realmente as pessoas, elas estão alienadas uhum, nesse sentido de... As pessoas hoje,
eu acredito que elas estão num caminho, é, digamos que da preguiça. Porque com a tecnologia, com o celular na mão e com tudo muito fácil, muito rápido. Uhum. Então, hoje as pessoas elas não param para ler as coisas. Às vezes você tá ali, você manda uma mensagem e a pessoa nem leu o que você mandou e ela tá perguntando, mas é tal Exatamente. coisa. Mas Uhum. a pessoa nem leu, mas tá aqui, tá escrito aqui. E é a mesma coisa com as notícias, a mesma coisa com as fake news, a mesma coisa com a questão do cancelamento, né? Talvez isso é algo que nem tem é, alguma conexão ali ou alguma é, necessidade de alcançar todo esse público, sabe? Certo, muito obrigado.